Eu recebo no programa a advogada especializada em direito previdenciário, a Sabrina de Oliveira, que sempre participa aqui do Canal Direto para trazer as novidades, né, relacionadas à aposentadoria e outros assuntos da área. Tudo bem, Sabrina? Tudo bem, Salvador? Que bom te receber aqui, viu? É um prazer estar Olha, aqui de novo. temos muitas dúvidas para tirar aqui hoje no programa, né? Vamos começar com essa polêmica da revisão da vida toda. Não passou, né? Não. Na verdade, foi assim, deu certo. Os aposentados, alguns vão ter direito. Só que o INSS ele entrou com embargos de declaração. Então, o que aconteceu? Nesse momento, os processos estão suspensos, a fim de que o STF decida de que forma vai ser feita, se vai ser feito a partir do requerimento efeito financeiro ou se vai ser da data que a pessoa aposentou, respeitando a prescrição. Então, assim, embora esteja suspenso, eu não vejo isso como uma coisa ruim, porque o STF julgando e determinando a forma com que vai se dar essa revisão, aí vai ser aplicado para todo mundo, evita com que o INSS fique recorrendo e o processo vá lá para frente. Tá. Então não é ruim. Então, embora demore mais um pouquinho, eu não acredito que seja ruim, não. Caberá ao Supremo, né? Isso. Mas ainda continua aquela problemática, o cautela das pessoas realmente fazerem as contas, se vale a pena, isso, né? De qualquer forma, não entrar com um pedido sem fazer o cálculo antes, né, levar para um especialista, porque existem muitas pessoas que quando a gente inclui os salários anteriores a 94, a renda baixa, ou porque não tinha muito tempo, ou porque o salário era muito baixo, então para essas pessoas, o cálculo que foi feito pelo INSS foi melhor. Então, assim, nunca pedir a revisão da vida toda ou qualquer outro tipo de revisão sem fazer o cálculo antes. Pode baixar a renda, pode dar algum outro tipo de problema. Você acha que poderá em algum momento voltar a desaposentação? A desaposentação não volta mais. Não, né? Não, porque o STF já julgou e já proibiu, né? Não foi para frente essa tese. O que podem surgir são outras teses que eventualmente vá seguindo e o STF venha a aceitar. Mas hoje, as pessoas aposentadas que continuam trabalhando, infelizmente, não podem aproveitar essas contribuições para melhorar o seu salário, porque o nosso sistema é solidário. Então, continua sendo obrigatória a contribuição, só que para o sistema. Você, infelizmente, não tem mais nenhum benefício com isso. E é lamentável, né? Eu conheço pessoas que se aposentaram, por exemplo, há 15 anos atrás e continuaram trabalhando. Sim. E registrados. E nesses 15 anos de trabalho, quer dizer, deveria haver a possibilidade, né, de um reestudo para que melhorasse o salário, contribuições. Né? É que a partir do momento que você aposenta, agora até mudaram-se as regras, ficou um pouco mais difícil, mas antigamente existia até por conta da outra mudança, a aposentadoria proporcional, que hoje não existe mais. Então, a pessoa abria a mão de aposentar com um salário maior para se aposentar antes. Então, a partir do momento que ela fica mais tempo recebendo, né, teoricamente vai ficar mais tempo pela expectativa de vida recebendo, o INSS, ele acha um jeitinho na lei ali de comer uma porcentagem maior da sua aposentadoria, como se fosse um acordo, né, olha, se aposenta antes, mas em compensação seu salário vai ser menor e não tem o que fazer. Então, muita gente às vezes fala, vou aposentar e depois eu vejo o que eu faço. Não dá para ver depois. Não dá, Ainda mais agora, porque em 2019, com a reforma, são tantas regras de transição que a gente obrigatoriamente, quando vai aposentar agora, vai fazer um planejamento previdenciário, a gente faz todos os cálculos de todas as regras para a gente falar para a pessoa, olha, na data X você tem um requisito, seu salário é tanto. Se você esperar, de repente, mais um pouquinho, a gente dá todas as opções. Então, a pessoa já tem um cenário para se aposentar. Agora, antigamente não pensava muito nisso, né? Você dava entrada e deu certo, que bom. Nossa, e agora não dá mais para fazer isso. De uns anos para cá mudou muito, realmente, né? Então, você já sabe, né?
Cuidado. que antigamente era 35 anos homem, 30 mulher, independente da idade, então assim, era fácil. Você não sabia muito bem o salário, mas você sabia a regra. Hoje, Não, e na época do meu pai, que vai completar 90 anos agora em dezembro, era interessante, né, você nos últimos 3 anos, 36 meses, 36 aumentava a meses, contribuição. você pagava sobre X salários e o teu salário era uma maravilha, né. Só que com Essa o tempo ele foi caindo, desvalorizando, então hoje Não compensou tanto assim, mas não. melhorou. Podia estar pior, né? Podia estar Mas pior. uma das coisas que mais mudaram na reforma, assim, que o maior prejuízo foi a fórmula de cálculo mesmo, porque anteriormente era de 94 para cá, os 80% maiores salários e fazia média. Então, 20% excluía. Então, você conseguia ali uma média até que razoável. E agora não, agora é 100% de 94 para cá. Então, se você teve longos períodos sem contribuição, se você teve contribuições muito baixas, vai prejudicar. Ou, às vezes, também, época de pandemia, teve que recolher no mínimo, às vezes até tinha um salário melhor, mas tudo isso influencia. Nossa, aí é complicado, não tem como excluir. né? Vamos falar de alguns assuntos interessantes aqui. O auxílio acidente, muita gente desconhece, né? Não sabe dos direitos que tem. O que é o auxílio acidente, para que as pessoas que estão nos acompanhando terem uma ideia? O auxílio acidente é um benefício pago de caráter indenizatório. Uma pessoa que sofre um acidente, muita gente conhece o acidente de trabalho, né? Mas até eu vou explicar que tem outras hipóteses. Então, quando a pessoa sofre um acidente e esse acidente deixa sequelas, ainda que não, ele não vai incapacitar para o trabalho, ou pelo menos não para sempre, né? Senão ela aposentaria por invalidez. Então, eu sofri um acidente e fiquei com sequela, reduzi a minha capacidade de trabalho, eu tenho direito a esse auxílio acidente. Pago no valor de 50% da média salarial. Isso também a gente vai explicar que houve umas mudancinhas depois. O que todo mundo conhece é o acidente de trabalho. Então, eu estou trabalhando, sou empregado, sofro um acidente na empresa, eu tenho direito. Sim, esse é um dos acidentes, possibilidade de recebimento de auxílio acidente. E mais comuns, o mais comum. Mas o qual tem mais 2 tipos que até o pessoal conhece, que é a doença profissional. Exemplo, eu sou caixa de supermercado, então eu passo lá mercadoria todo dia, desenvolvo a tendinite. É uma doença profissional. Se aquilo me deixa sequela, que vai deixar provavelmente, reduz ali a capacidade, entra como acidente de trabalho. Então, também é importante. E um outro tipo que as pessoas não conhecem é o auxílio acidente de qualquer natureza. O que é isso? Eu sou empregado, tem outros tipos também, depois das pessoas que eu vou falar que tem direito, eu sou registrado, enfim, mas eu tô andando de moto para a cidade, nada relacionado ao meu trabalho, tô andando de carro, enfim. Bato a moto, bato o carro e fico com uma sequela. Ou eu tô andando na rua, caio, quebro uma perna, acontece alguma coisa, fico com sequela. Você tem direito ao auxílio acidente, desde que você fique com essa sequela. Mesmo qualquer que natureza. Não seja no horário do trabalho? Não, nada relacionado com o trabalho. Nada relacionado. Nada relacionado. Aconteceu um acidente de qualquer natureza que me deixou com sequela, eu tenho direito a esse auxílio acidente. Porém, aí que está a diferença. Quem tem direito ao auxílio acidente? Eu, como contribuinte individual ou como facultativo, tenho direito? São as únicas 2 categorias que não têm. Então, assim, ainda que seja um acidente de qualquer natureza, eu preciso ou ser empregado, rural ou urbano, ou segurado especial, ou trabalhador avulso, ou empregado doméstico. Se eu for um segurado da Previdência como contribuinte individual ou como facultativo, essas 2 categorias não têm direito a nenhum dos 2, nem o acidente de trabalho e nem o... contribuinte individual é aquele que paga... O autônomo. Que paga no carnezinho. No carnezinho. E o outro... O facultativo também, a dona de casa, o estudante. Esse não tem direito. Não tem direito. Olha que coisa. Agora, os outros têm direito.
E muitas vezes não sabem, né? Ou às vezes a pessoa acontece muito, infelizmente, acidente de moto, às vezes perde um pouco da mobilidade da perna, braço. A gente tem casos que a pessoa escorregou, bateu o joelho, ficou com problema no joelho. Então, tudo que gera uma sequela dá esse direito ao auxílio acidente. E esse auxílio acidente é importante. Ele é igual ao auxílio doença? Não. O auxílio doença, na verdade, ele vem antes. O auxílio doença é quando você está totalmente incapacitado para o trabalho. Sim. Aí o INSS olhou, fez a perícia, te deu alta. Mas você ficou com a sequela. Aí sim é a hora do auxílio acidente. Esse auxílio acidente, você pode continuar trabalhando e receber ele normalmente. Ele tem caráter indenizatório por esse acidente que você sofreu. Então você recebe o seu salário, continua trabalhando e aí... com o auxílio acidente, como pro resto da vida? Antigamente era vitalício. Agora é até se aposentar. Existem algumas formas de cessar, se a sequela cessar, né, se você melhorar, ou quando você aposenta. Quando você aposenta, e ele cessa e você passa a receber a aposentadoria. E qual é o valor dele? Então, o valor dele é 50% da média salarial. Até 2019, fazia-se a média, aquela que a gente explicou, de os 80% maiores salários, dava ali um salário-benefício, aplicava-se 50%. Ele é o único benefício da Previdência, né, desses, que pode ser pago abaixo do mínimo. Então, às vezes acontece, se o salário da pessoa média salarial, por exemplo, é o salário mínimo, ele vai receber metade. Certo. Então, esse é o único que pode, né? Aposentadoria, pensão por morte, esses nunca são inferior ao mínimo. O auxílio acidente, ele pode ser. O que teve, assim, de mudança, é um benefício muito antigo, né? O que teve mudança é que em 2019 nós tivemos uma medida provisória que alterou as regras do auxílio acidente. Então, ele trouxe de novidade uma lista de doenças profissionais. Então, se tivesse fora daquele rol, não tem direito. A menos que você conseguisse equiparar alguma coisa assim judicialmente, mas era mais difícil. Mudança de cálculo também. E ele excluiu o trajeto. Então, se eu estivesse indo pro trabalho e sofresse um acidente com qualquer veículo, né, que antigamente entrava, seja com o ônibus da própria empresa, seja, tivesse no trajeto, era o acidente de trabalho e, se ficasse com sequela, recebia o auxílio acidente. Nesse período, foi excluído. Não tinha direito. Então, nós temos aqui a data de 12 de novembro de 2019, que foi antes da reforma, de entrar a reforma em vigor, até 19 de abril de 2020. Então, durante esses meses, as pessoas que sofreram um acidente, as regras são diferentes. Graças a Deus não converteu em lei. Mas quem sofreu acidente de trabalho ou de qualquer outra natureza nesse período foi prejudicado, porque o cálculo é diferente e a lista é diferente se for doença profissional e ainda excluiu o de trajeto. Sabrina, quem tem direito ao auxílio acidente? Então, quem tem direito são os empregados, que são todas as pessoas registradas, né, com carteiras de trabalho, os segurados especiais, que são os trabalhadores rurais que trabalham normalmente com a família, em regime de economia familiar, o meeiro, o arrendatário também. Cooperativa também entra? Cooperativa não. Não entra? Não, olha aí, tá vendo? Porque o que acontece, os segurados especiais é sem mão de obra de terceiro, sem aquela que trabalha normalmente em família e tem ali um número bem reduzido que você pode contratar trocar, né? Contratar por época ali, tem um limite, não é liberado. Os pescadores, aí a gente tem os empregados domésticos, que são todas aquelas pessoas que prestam serviço para pessoa física, então, babá, copeira, cuidador de idoso, motorista, jardineiro, todo esse... Faxineira. Então, faxineira não, porque a faxineira entra como contribuinte individual. A empregada doméstica que trabalha ali de segunda a sexta, de segunda a sábado, sim. A faxineira que trabalha e contribui individualmente não entra.
porque daí já é Então tem outro esse tipo. detalhe. Isso. É porque ela não sei se o termo certo seria diarista, mas ela é Diarista, diarista, né? faxineira, sim. É. Então, os empregados domésticos e os trabalhadores avulsos. Os trabalhadores avulsos, é mais difícil aqui na nossa... Mas normalmente são aquelas pessoas, aquelas categorias que são... Contrata-se, de repente, o sindicato e daí eles colocam as pessoas para trabalhar. Estivador, conferente de... Normalmente em portuário. Uhum. Que normalmente o vínculo é através do próprio sindicato ou da associação ali da categoria de trabalho. Essas pessoas têm direito. Então, lembrando, não só acidente de trabalho, acidente de qualquer natureza. Então, se eventual... E importante, eu sofri acidente há 10 anos. Não tem problema. Você ficou com a sequela? Traz a documentação, procura um advogado, traz o relatório médico, normalmente tem o prontuário médico, que normalmente tem direito. Qual que vai ser a diferença? Dando tudo certo, passando por uma perícia, constatando que ficou com a sequela, que houve o acidente, o nexo causal, e que houve a sequela desse acidente, normalmente o juiz condena desde o acidente, mas os efeitos financeiros vão prescrevendo a cada 5, então às vezes ainda você tem os últimos 5 anos para receber e dali para frente até aposentar. Então é uma coisa que vale muito a pena. Vale muito a pena, procure, se você sofreu um acidente, seja de trabalho ou não, e era empregado, você tem direito. Uma outra coisa importante, o empregado, quando ele sai do trabalho, encerra o contrato, ele ainda fica com qualidade de segurado. Um empregado normal, 1 ano por 12 meses. Se esse empregado tem mais de 10 anos de contribuição, ele tem parou de contribuir, ele tem 2 anos de período de graça. E se ele foi mandado embora, ele tem mais 12. Então, o que acontece? Uma pessoa que era empregado, né? E parou de trabalhar, em alguns casos, mesmo sem contribuir, ela tem 3 anos de seguro pelo INSS. Então, se acontece um acidente de qualquer natureza nesse período, como ela era empregada, ela tem direito. Ela tem direito, olha. Então, assim, aconteceu qualquer coisa, ficou bem, tá melhor, já recuperou, mas ficou com sequela, procura um advogado que você pode ter direito a um benefício indenizatório. E a tabela de valores do auxílio acidente? Os valores é triste. Imagino. É triste. Até 2019, como a gente disse, era 50% da média dos 80 melhores salários, excluía os 20. Então, fazia lá a média desde 94, 50% do valor era o valor do seu benefício. Com a entrada da medida provisória em 2019, que ficou até abril de 2020, ficou 50% do valor da aposentadoria por invalidez. Só que, com a reforma, a aposentadoria por invalidez mudou também. Então, agora, como que se acha esse benefício, ou valor? É 100% da média, de 94 para cá, e daí você analisa quantos anos a pessoa tem de contribuição. Então, achou a média, aplica-se 60% dessa média, e a cada ano que o homem tiver acima de 20 e a mulher acima de 15, conta mais 2%. Então, se é uma pessoa que tem uma mulher que tem 15 anos de contribuição, da média salarial dela, vai ser 60%. Esse é o salário. Achou o salário, 50% disso. Então, assim, achatou muito. Muito, 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 muito. Então, se a gente for especificar, por exemplo, até 2019 para agora, vamos pensar num salário de R$2.000. Tá. Essa era a média salarial. O salário da pessoa, a média salarial era R$2.000, o auxílio acidente seria R$1.000, 50%. Trazendo para agora, achamos a média salarial em 2%, certo? É 60% disso, então a gente vai ter aí R$1.200, 50% disso, R$600. Nossa, como caiu. A mesma, então assim, se você sofreu um acidente até novembro de 2019, até dia 11/11 de 2019,
é um cálculo. Se for posterior a isso, muda totalmente, cai consideravelmente. Então, é bem ruim. Mas ainda assim é um benefício. é um que você pode ter benefício direito. que se tem direito e... Bom, nós temos ainda 1 minuto, né? E Sabrina, para as pessoas saberem, né, como devem agir, o ideal sempre é procurar um advogado Procurar um especialista, advogado. Juntar toda a documentação que tem, relatório médico, prontuário médico, de repente, às vezes foi um acidente, então buscar boletim de ocorrência, às vezes foi atendido pelo SAMU, pode fazer o pedido do atendimento, porque tudo isso é importante para a gente conseguir montar ali o nexo entre o acidente e o que ficou de sequela. Porque o INSS, ele é bem rigoroso, né? E normalmente essas ações são judiciais, porque o que acontece o próprio INSS, ele tem como, quando a pessoa recebe um auxílio doença acidentário, por exemplo, que é em decorrência de um acidente do trabalho, o próprio INSS, quando ele dá alta, ele passa por uma perícia. Se fica com sequela, ele já teria ali condições de conceder o auxílio acidente, mas são só casos muito extremos que ele concede automaticamente. Então, a maioria é judicial. Você tem que procurar um profissional, levar a sua documentação, ele vai te explicar tudo isso, vai ver se precisa, porque é importante montar. Você vai passar por uma nova perícia, só que na justiça, com base naquela documentação para ver se corrobora, né, tudo que a gente está falando ali. Então, a primeira coisa é juntar toda a documentação, pedir cópia de prontuário, se foi acidente, cópia de boletim de ocorrência, de SAMU, do que tiver, e levar com os relatórios médicos para um advogado para analisar e, se for o caso, fazer o pedido. Muito obrigado pela presença aqui, viu? Eu que agradeço. Estamos sempre à disposição. Qualquer novidade, por favor, o programa está aberto, tá? Obrigada. Está aí Sabrina de Oliveira, participando do canal Direto de hoje, ela que é advogada especializada em direito previdenciário. O canal fica por aqui. Obrigado por sua audiência.